42.000 vidas perdidas. Não em campo de batalha contra um inimigo externo, mas numa guerra fratricida, onde a única arma letal foi o orgulho. Uma história bíblica de sangue e amargura, um massacre sem precedentes, que nos revela a profundidade da escuridão que o coração humano pode abrigar quando a vaidade supera a razão. Este não é apenas um conto antigo, é um espelho afiado para nossos próprios conflitos e divisões. Hoje, no Entenda a Palavra, vamos desvendar a tragédia de Juízes 12, uma lição brutal sobre como o orgulho tribal e a inflexibilidade podem destruir um povo por dentro, muito mais eficazmente do que qualquer inimigo. Prepare-se para uma jornada que vai questionar suas percepções sobre unidade, perdão e as consequências terríveis de palavras não medidas. Se você está buscando compreender as profundezas da Palavra de Deus, desvendar mistérios e aplicar ensinamentos milenares à sua vida hoje, este é o seu lugar. O Entenda a Palavra é mais do que um canal, é um convite à reflexão profunda. Para não perder nenhuma das nossas análises, que vão desde os ensinamentos mais inspiradores até as histórias mais sombrias e reveladoras da Bíblia, faça parte da nossa comunidade. Deixe o seu like neste vídeo para nos ajudar a espalhar esta mensagem, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for lançado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre a importância da humildade e da comunicação. E claro, deixe um comentário abaixo com suas primeiras impressões ou perguntas. Sua participação é o que nos move. Nos tempos dos juízes, Israel vivia um ciclo vicioso de desobediência, opressão estrangeira, clamor a Deus e libertação. Era um período de anarquia tribal, onde cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Não havia um rei, uma autoridade central que unisse as 12 tribos. Era uma época onde a lealdade tribal era tudo e as fissuras internas eram profundas e perigosas. É neste cenário de desunião e caos que emerge um personagem controverso, Jefté. Sua história começa de forma bastante trágica. Filho de uma prostituta, foi rejeitado por seus meio-irmãos e expulso de casa, um pária. Ele fugiu para a terra de Tobi, um lugar de foras da lei e marginais. E lá, paradoxalmente, tornou-se um líder de guerreiros, um homem de grande valor militar. Ele não era um sacerdote nem um profeta, mas um guerreiro bruto, moldado pela rejeição e pela adversidade. Quando os amonitas ameaçaram Israel, especificamente a tribo de Gileade, o povo de Jefté não tinha para onde correr. Quem mais poderia liderá-los? O homem que haviam desprezado, o filho bastardo, era agora sua única esperança. Eles foram até Tobi e imploraram: "Vem e sê o nosso chefe para que possamos lutar contra os amonitas." A ironia da situação era gritante. Jefté, um homem que conhecia a amargura da exclusão, foi elevado a uma posição de poder e liderança, não por escolha divina inicial como Moisés ou Josué, mas por desespero humano. Ele fez um acordo com os anciãos de Gileade. Se Deus lhes desse a vitória, ele seria o chefe, o juiz sobre eles. E assim foi. Mas antes da batalha, Jefté fez um voto impensado, uma promessa que mudaria sua vida e a de sua única filha para sempre. Sacrificaria a primeira pessoa que saísse de sua casa ao seu retorno, se Deus lhe entregasse os amonitas. É um detalhe crucial para entendermos seu caráter e a mentalidade da época. Homens de grande fé, mas também de uma compreensão ainda rudimentar da vontade divina, muitas vezes misturando a devoção a Deus com práticas culturais pagãs. A batalha contra os amonitas foi vitoriosa. Jefté cumpriu sua parte do acordo com Gileade e, tragicamente, seu voto com Deus. Sua filha foi sacrificada. Um homem que havia superado a rejeição, alcançado a glória e pago um preço pessoal inimaginável. Ele era um herói, um libertador,
mas também um homem marcado por perdas e pela dureza de seu tempo. E era exatamente neste momento, no auge de sua vitória e luto, que uma nova e inesperada ameaça surgiria, não dos inimigos externos, mas de dentro da própria casa de Israel. Com a vitória sobre os amonitas assegurada e o luto pela sua filha consumindo-o, Jefté deveria ser aclamado, honrado, mas a paz estava longe de ser restaurada. Em vez disso, uma nova nuvem de tempestade se formou, vinda da orgulhosa tribo de Efraim. Quem eram os efraimitas? Eram uma das tribos mais proeminentes e poderosas de Israel, descendentes de José, e historicamente, frequentemente em posições de liderança. Eles tinham um complexo de superioridade, uma arrogância tribal que os fazia acreditar que nenhum grande feito de guerra em Israel poderia acontecer sem a sua participação. Em outras palavras, eles queriam o crédito, ou ao menos a permissão para participar. Eles se consideravam os defensores primários de Israel. Então, quando souberam que Jefté e os homens de Gileade haviam lutado e vencido os amonitas sem os convocar, a fúria efraimita explodiu. Eles cruzaram o rio Jordão, determinados a confrontar Jefté. As palavras de Efraim a Jefté, conforme registradas em Juízes 12, versículos 1 e 2, são um estudo de caso em arrogância. Por que passaste para combater os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa e a ti contigo. Perceba a escalada imediata. Não há tentativa de diálogo, apenas uma acusação inflamada e uma ameaça de morte. A ofensa não era a falta de ajuda, mas a falta de convite, a ausência de reconhecimento do seu suposto status. Mas Jefté, o guerreiro que enfrentou a rejeição e os amonitas, não era homem de se intimidar facilmente. Ele respondeu com uma calma inicial que contrastava com a ira efraimita, explicando sua situação desesperadora. Ele disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e quando clamei a vós, não me livrastes da sua mão. Ele não apenas os convidou, ele os implorou por ajuda. Ele destacou a hipocrisia deles. Onde estavam os efraimitas quando Gileade estava sendo oprimida pelos amonitas? Silêncio. Onde estava o seu orgulho tribal, então? Ausente. Somente após a vitória, eles surgiram para reivindicar uma participação que não tiveram e para ameaçar com base em um orgulho ferido. Jefté continuou, explicando que, vendo a ausência de ajuda, ele teve que arriscar sua própria vida e, com a ajuda de Deus, conquistou a vitória. E então, ele lançou a pergunta que ecoaria por séculos: Por que, pois, subistes hoje a mim para pelejar contra mim? A questão era retórica, mas carregada de dor e incredulidade. Por que, depois de tudo, estavam se voltando contra ele? A resposta, embora não dita explicitamente na Bíblia, era clara para Jefté: puro e simples orgulho. Um orgulho tão avassalador que cegava os efraimitas para a justiça, para a fraternidade e para a realidade da ajuda divina. Eles estavam prontos para a guerra, não por um motivo justo, mas por uma ofensa à sua vaidade. Este era um ponto de não retorno. O orgulho efraimita e a determinação gileadita iriam colidir com consequências devastadoras. A resposta dos efraimitas à explicação lógica e ponderada de Jefté não foi de arrependimento ou compreensão. Pelo contrário, eles, em sua arrogância, retrucaram com um insulto que selaria seu destino. Vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim, no meio de Efraim e no meio de Manassés. Em outras palavras, eles não eram considerados membros legítimos da família de Israel. Eram vistos como uma espécie de tribo menor, sem valor, talvez até de linhagem questionável. Era um ataque direto à honra de Gileade e à própria identidade de Jefté, que já havia sido rejeitado em sua própria casa. Este insulto, vindo de uma tribo co-irmã, foi a gota d'água.
Jefté não tinha mais paciência nem espaço para diplomacia. Ele havia sido paciente, tentado a paz, mas agora a linha foi cruzada. Ele reuniu os homens de Gileade e a batalha começou. Os gileaditas atacaram e derrotaram os efraimitas. A vitória de Gileade sobre os efraimitas não foi apenas um triunfo militar. Foi uma demonstração brutal de que o orgulho e a presunção podem levar à própria ruína. Mas o terror não terminou com a batalha. A perseguição dos efraimitas em fuga se estendeu até os vales do Jordão, os pontos de travessia do rio. E aqui é onde a história toma um rumo particularmente sombrio e chocante. Para garantir que nenhum efraimita escapasse, os homens de Gileade estabeleceram postos de controle nos vales. Eles tinham um teste simples, mas infalível, para identificar os fugitivos, a pronúncia de uma palavra específica. Dize, pois, Shibolete, ordenavam, mas a peculiaridade dialetal dos efraimitas os impedia de pronunciar o shi inicial. Em vez de Shibolet, eles diziam Sibolet. Era uma diferença sutil para nós hoje, mas naquele tempo e lugar era a diferença entre a vida e a morte. A pronúncia era um marcador tribal inconfundível. Shibolet significava espiga de milho ou corrente de água em hebraico, mas sua função ali era puramente fonética, um critério de triagem implacável. Então lhe diziam, dize, pois, Shibolete, e ele dizia, Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então o prendiam e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. 42 mil vidas perdidas. Este número é assombroso, um dos massacres mais brutais e lamentáveis da Bíblia, e tudo por causa de um som, uma pequena variação linguística, que se tornou um símbolo de inimizade e ódio. Imagine a cena, a tensão nos vales do Jordão, o medo nos olhos dos fugitivos, a repetição incessante daquela palavra simples, mas que se tornava um veredicto fatal. Os gritos, o desespero. Não era uma guerra contra um inimigo pagão, mas entre irmãos de uma mesma nação. A crueldade de identificar e executar sumariamente milhares de pessoas com base em um dialeto é um lembrete vívido da desumanização que ocorre quando o orgulho e o tribalismo se tornam absolutos. É um plot twist macabro na história de Jefté, de libertador de Israel a um dos protagonistas de uma das maiores tragédias internas de seu povo. O que aprendemos com a tragédia de Juízes 12? Primeiramente, o perigo avassalador do orgulho tribal e da presunção. Efraim, uma tribo poderosa e historicamente privilegiada, não podia suportar que uma tribo menor como Gileade, liderada por um fugitivo como Jefté, alcançasse uma vitória tão significativa sem a sua participação ou aprovação. Seu orgulho ferido o cegou para a realidade da situação e para a necessidade de unidade. Quantas vezes, em nossa própria vida, em nossas comunidades ou nações, vemos conflitos irromperem não por uma questão de justiça ou sobrevivência, mas por vaidade, por ego, por um desejo de ter o controle ou o reconhecimento? A arrogância efraimita era um veneno que não afetava apenas seus inimigos, mas também a si mesmos. Em segundo lugar, a história é um alerta sobre a comunicação e a falta dela. Jefté tentou dialogar, tentou explicar as circunstâncias, mas os efraimitas não estavam interessados em ouvir. Eles já haviam decidido sua narrativa, já haviam condenado Jefté e Gileade em suas mentes. Em nosso mundo hiperconectado, com tantas plataformas para conversar, ironicamente, estamos perdendo a arte de ouvir. Estamos mais preocupados em projetar nossas próprias opiniões e nos encaixar em grupos de pensamentos semelhantes do que em realmente entender o outro lado.
as bolhas sociais, os discursos de ódio online, a incapacidade de ter um debate construtivo. São todos ecos modernos da mesma falha de comunicação que levou a 42 mil mortes. Em terceiro lugar, o episódio do Shibboleth é uma lição arrepiante sobre a desumanização do outro. Uma pequena diferença dialetal tornou-se a marca da morte. Não era uma questão de caráter, de crença, mas de um mero sotaque. Hoje não é um dialeto, mas a cor da pele, a orientação sexual, a filiação política, o nível de escolaridade ou até mesmo a preferência por um time de futebol que são usados para criar divisões e justificar o ódio. Pequenas diferenças são magnificadas para justificar o tratamento desumano. A Bíblia aqui nos confronta com a face mais sombria da tribalismo e da xenofobia interna. A tragédia de Juízes 12 nos convida a uma profunda autoanálise, onde em nossas vidas o orgulho nos impede de perdoar ou de pedir perdão. Onde estamos nos recusando a ouvir, a compreender, preferindo a intransigência, que shibboleths criamos em nossas próprias mentes para dividir e julgar as pessoas ao nosso redor. Esta não é apenas uma história antiga, é um grito de advertência que ecoa através dos séculos, nos chamando à humildade, à empatia e à busca incansável da unidade, mesmo diante das nossas diferenças. A história de Juízes 12, com suas 42. As várias zero vítimas, é um lembrete brutal de que o inimigo mais letal nem sempre está fora de nossos muros. Muitas vezes, ele reside dentro de nós, na forma de orgulho ferido, de arrogância tribal, de uma comunicação quebrada que se recusa a ouvir e a entender. Esta não é uma história sobre o triunfo da fé ou a libertação de um povo. É sobre a falha humana em sua forma mais devastadora. Uma guerra fratricida que poderia ter sido evitada com um mínimo de humildade e empatia. A ironia final é que, embora Israel estivesse sob a opressão de inimigos externos durante a maior parte do período dos juízes, foi uma contenda interna que resultou em um dos maiores massacres de sua história. Que este relato nos inspire a derrubar nossos próprios shibboleths, a estender a mão para a reconciliação e a lembrar que a verdadeira força de um povo não está em sua capacidade de destruir, mas em sua disposição de edificar pontes, perdoar e buscar a unidade, mesmo nas maiores diferenças. Este é o poder da palavra, que nos confronta e nos transforma. Se esta análise ressoou com você, se ela o fez refletir sobre as divisões em sua própria vida ou em seu entorno, deixe seu comentário abaixo. Qual shibboleth você percebe hoje em nossa sociedade? Sua perspectiva é muito importante para nós. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E para continuar aprofundando sua jornada de fé, não perca nosso próximo vídeo. Até lá, que a palavra ilumine seus passos.